Bom, agradeço muito o Caio, trabalho super interessante para a gente debater. Então agora a gente vai para o último palestrante dessa mesa, para a gente ir para o debate, que é o professor Jörn Ziemann. O professor Jörn Ziemann, ele possui mestrado em Geografia na Universidade de Hamburgo, doutorado em Geografia na Louisiana State University. Atualmente ele é professor assistente na Ball State University, nos Estados Unidos. E seu maior foco de pesquisa é a interface entre cartografia e cultura. Jörn se interessa particularmente pelos seguintes assuntos: perspectivas culturais na cartografia, mapas de sociedade, geografia cultural, educação cartográfica, mapas mentais, percepção ambiental e pensamento geográfico cartográfico. O Nordeste brasileiro lhe servia bastante como espaço para suas pesquisas empíricas. E ele faz agora, também hoje em dia, um trabalho editorial em várias revistas brasileiras e internacionais, além de ser membro ativo da American Association of Geographers e da Conference of Latin Americanist Geographers, a CLAG. Então, muito obrigado, Jörn, por estar aqui com a gente. Tá perfeito. Obrigado. Boa tarde. Não fica muito fácil falar depois das apresentações da Maria Helena e do Caio, né? Então, eu, como falso nordestino, né, não tenho o mesmo swing, né, que os dois mostraram, né? Então, eu faço as minhas palavras, né, as palavras deles, as minhas palavras, né, agradecendo, né, aos organizadores, sobretudo André, Mariana, o professor Roberto e a minha grande amiga Zenê. E eu voltei para o evento, né, faz eu não sei quantos anos, né, que eu fiquei ausente, mas eu sempre estava acompanhando, né, as discussões sobre a geografia cultural no Brasil à distância. A minha fala é sobre eu coloquei 3 termos aqui, porque é sempre bom ter uma trindade, né, uma tríade, né, de palavras, né? Bons vizinhos, imaginação geográfica e o poder das imagens. E eu vou desenvolver tudo isso numa sequência de trás para frente, né? E também inserido, né, nessa mesa que é sobre cultura visual, espaço e imagens. Eu tento fazer uma apresentação mais light, né? Eu não vou incomodar vocês demais com teorias ou com conceitos, né? E o objetivo meu é abrir um debate mais amplo sobre imagens na geografia cultural, teorias e práticas, e como abordar imagens do ponto de vista da geografia cultural. Uma geografia cultural crítica de imagens que, evidentemente, tem uma inserção na cultura visual, local, regional, nacional, internacional. E para essa finalidade eu vou usar exemplos visuais dos anos 30 e 40, né, dos Estados Unidos, né? Então eu vou mais tarde voltar para essa imagem, né, sobre os bons vizinhos, né? E parece que eu estou acertando muito bem nessa situação política atual, né, que está chamando bastante atenção. Bom, então o poder das imagens. Então quem conhece o que eu pesquiso, né, sabe que eu tenho uma paixão por mapas. Então, evidentemente, eu li muito sobre o poder dos mapas, mas aqui eu não vou mostrar mapas, eu vou trabalhar mais com o poder das imagens do ponto de vista da geografia cultural. Ontem, numa das mesas, né, o que me deu bastante animação, né, foi quando a Vassia apresentou o quadro do Albrecht Dürer com os 3 reis magos, e eu até fui dormir mais tarde porque eu tive que navegar isso na internet para saber um pouco mais sobre a configuração, né? Então, uma imagem, né, o poder das imagens tem vários sentidos, né? Um dos sentidos é aquele velho verbete, né, que também é um trabalho cultural para pesquisar isso, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, quando você começa a ler o que o artista quer mostrar com isso, né, é um valor, vamos dizer, explanatório, né? E você tem que decodificar para saber o que o Albrecht Dürer quis fazer com isso, né? E parece que ele foi muito modesto, porque ele fica no centro do quadro, né, sendo um dos reis magos, né, na entrega dos presentes, né? Mas eu acho que a parte mais interessante quando a gente pensa sobre imagens não é ver o valor explanatório, né, mas o valor formador
manipulador de imagens. Como imagens, né, mandam uma mensagem visual, sobretudo quando se trata de conteúdos políticos. E isso é mais problemático hoje em dia, primeiro, né, sabendo que imagens, né, têm um poder de manipulação muito forte, né? E no passado, né, eu estava pesquisando aquele mapa do livro didático americano, né, que mostra a Amazônia, né, como território das Nações Unidas, né? É tudo fake, né? Então vocês veem, né, caso que vocês não saibam, é fake, é uma mentira. Então, é mais problemático ainda, né, que a gente não está lidando com imagens fixas, rígidas, né, estáticas, mas são imagens, né, pela internet. E claro que também tem muita discussão que aconteceu nas eleições, tanto nos Estados Unidos como aqui, né, como rumores e imagens, né, podem, né, decidir eleições. Ok. Então, eu não vou incomodar vocês, né, com a questão metodológica, né? Eu só vou referenciar, né, algumas obras, né, e à direita, né, isso é a quarta edição já da Visual Methodologies da Gillian Rose. É um livro, né, que nunca foi traduzido para o português, foi? Não tem, né? Então, de repente, tem até voluntários aqui para fazer esse trabalho. Então, o que eu gosto disso? A Gillian Rose é uma geógrafa, né, da Grã-Bretanha, né? Mas ela faz propostas sobre como abordar, né, imagens, né, do ponto de vista cultural. Então, ela desenvolve metodologias visuais e vocês veem essa pequena lista aí, né, que pode ser uma análise de discurso da imagem, pode ser uma análise dos componentes principais, né, dos conteúdos, ou até pode ser um estudo, né, a relação entre imagens e como se associam, ou quais são os impactos na plateia, na audiência. Então, eu também estou fazendo esse teste psicológico com vocês aqui, mostrando alguns exemplos, né? E na esquerda, isso já é um clássico da literatura geográfica, né? Quando em 93 a Catherine Lutz e Jane Collins fizeram uma análise sobre as fotos, as imagens, né, dentro da revista National Geographic, né, que também é uma trajetória no tempo, né? E parece que mais recentemente a National Geographic até pediu desculpas pelo racismo, pela discriminação que praticava no passado. Então, é uma aventura folhear edições de 50, 60 anos atrás da revista. Então, quando vocês pegam, eu olhei um pouco aí na minha caixa de tesouros, né? Então, esse é um exemplo, né, da National Geographic de 39, né, sobre o Rio de Janeiro. Então, Rio Panorama. E o que nós vemos aqui é um turista americano no meio de índios cariocas, né? Os foliões, celebrando o carnaval. Então, o interessante disso, é claro que não vou fazer uma interpretação, né? Mas a pergunta é, né, como ler imagens, sobretudo como geógrafo, ou mais especificamente como geógrafo cultural. Então, turista americano. Então, prato cheio para a interpretação, né? Você pode até argumentar com um certo neocolonialismo, né? Questões de gênero, né? Até quando você vê todo mundo tá travestido de mulher, né? O americano, né, até se destaca, né, parece uma girafa no meio desses homens um pouco mais baixos, né? Então tem muito espaço, raça, etnicidade, então tem muito, né, para interpretar quando vocês olham, né, para essas imagens, né? Então, claro, quando a gente fala de imagens, né, por isso eu falei que de uma versão light, né, eu não vou adentrar muito, né, na filosofia das imagens, né, eu não tenho muita paciência para isso, eu confesso, né? Então, eu só vou pegar um pouco, né, algumas ideias teóricas, né, que se referem ao que eu estou praticando agora, né? Então, basicamente tem dois autores que eu tenho aqui, né? O Edward Said, né? Cuja obra, né, se tornou muito famosa, né, sobre orientalismo, né, e depois esqueci o título, né, sobre colonialismo, pós-colonialismo, né? Então ele usou um termo, né, que é geografias imaginativas ou imaginárias, né? Então originalmente isso nos anos 70, né, no contexto de imagens do Oriente no Ocidente. E
ele define essas geografias imaginativas, né, como representações de povos, pessoas, culturas e lugares que expressam as percepções, desejos, fantasias, medos e projeções dos seus autores, né? Quando vocês leem o texto original, é uma questão de o que é nós e o que é o outro, né? Então, eu vou ler um trecho rapidamente aí, né, que designar propriamente um espaço familiar que é o nosso e um espaço desconhecido além do nosso, como deles. É um modo de fazer distinções geográficas que pode ser inteiramente arbitrário. Uso a palavra arbitrário porque a geografia imaginativa do tipo nossa terra, terra bárbara, o outro, né? Não requer que os bárbaros reconheçam a distinção. Para nós, basta estabelecer essas fronteiras em nossa mente. Consequentemente, eles ficam sendo eles. E tanto o território como a mentalidade deles são declarados diferentes dos nossos. Junto com isso, né, e tem uma confusão de termos, na verdade, não tem uma diferenciação muito clara entre o que o Said chama de geografias imaginativas e o que o Derek Gregory, no começo dos anos 70, chama de imaginações geográficas, né? Eu poderia passar uma mesa inteira, né, falando sobre o tema imaginação geográfica, das origens até da geografia cultural britânica, né, e voltando, né, para imaginação sociológica, e até o David Harvey escreveu algo sobre imaginação geográfica e sociológica, mas eu não vou entediar vocês com isso. Até o Cosgrove escreveu sobre isso, né. O ponto de partida originalmente foi a paisagem, né, mas a gente não precisa se limitar a um conceito, uma categoria. Eu sempre pensava que categorias geográficas são uma camisa de força, né, para as nossas pesquisas, né? Bom, tem mais uma frase aqui, né? Então, o imaginário geográfico seria um ordenamento do mundo que é dado como um fato consumado. Então, a gente tem uma produção de visões, de imaginações. E aí, né, citando o meu velho amigo, né, João Grilo, né? Então, essa história de, né, não sei, só sei que foi assim. Então, o fato consumado significa, né, que os baianos são preguiçosos, não são, né? Então, começa com essa geração de imagens, né, que cria, né, outros impactos, estereótipos. Pensa nos venezuelanos em Roraima. Então, vocês podem aplicar isso em vários casos, né, com diferentes graus de discriminação, até de racismo, de violência, etc. Né? Eu quero fazer mais um passo, né, para não falar demais de teoria, né? Então, essa discriminação, esse discernimento, né, de culturas entre o nós e o outro, né, resulta em algo que o Tim Creswell chama de geografias morais, né? Que a ideia que determinados povos, coisas e práticas pertencem a um determinado espaço, lugar, paisagem, não em outros. Então, você só imagina, né, os baianos na Bahia, né? Vocês pensam no Carnaval no Rio, então é algo do Rio. E significa que cada cultura fica no seu lugar. O problema dessas geografias morais é com um julgamento, né? Quando é associado a categorias sociológicas ou antropológicas como classe, raça, gênero, sexualidade, idade e deficiência, né? No caso, então o pessoal lá no Nordeste está mais preguiçoso porque está mais quente, ou o pessoal está mais pobre, né? Então, todas essa série de preconceitos que a gente pode imaginar. Então, isso se torna um discurso, até uma ideologia, né? Então, parece que sempre quando falo essas frases, eu penso nas eleições no Brasil, né? Mas isso já é outra coisa, né? Então, nesse contexto, né, o governo, né, o Estado, né, tem um papel muito importante como fabricante de visões de mundo e identidades culturais ou territoriais, né? Então, vou usar um exemplo, né, de 7, 8 décadas atrás, né, que é parte da política internacional, né, que é a chamada política da boa vizinhança durante o governo de Franklin Roosevelt. E a ideia atrás disso, né,
o que é uma boa vizinhança, né? Então, já nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Roosevelt pensava numa diplomacia cultural. Então, em vez, né, de usar o chicote, né, resultando em invasões de países no Caribe e em outros cantos, né? Por que não fazer amizade com os nossos vizinhos, né? Então, ele comparava isso, né, a uma vizinhança, né, que um pan-americanismo, né, que a compreensão mútua, através dessa compreensão, uma apreciação simpática do ponto de vista do outro, né? Então vocês podem imaginar que isso resulta, né, numa gigantesca máquina de propaganda, né, através do Office of Inter-American Affairs, né, que resultou em documentários, né, que ainda estão aguardando uma exploração, uma análise, que resultou naquele fantástico filme do Saludo dos Amigos, né, o encontro do Pato Donald com o Zé Carioca, que até eu comprei esse livro, eu achei fantástico, 1940 e pouco, né? Então, o Pato Donald viajando, né, para a América Latina, né? Então, até os estereótipos que a gente vê aqui, que até ficam mais problemáticos, né? Levando-se em conta que já para a geração jovem, que ainda está formando uma mente. Então, essa imagem fica gravada na cabeça das pessoas, né? E se quiser um pouco mais, né, tem um livro, né, para ler o Pato Donald, né, do Ariel Dorfman, que faz uma análise, né, do parentesco dos patos, né, porque que não tem a mãe está ausente, né, e também do ponto de vista de anticapitalismo, né. Só que o que falta, ele usa a história em quadrinhos como análise, mas ele não entra na análise das imagens, né? Então, isso que eu queria fazer, né, de entrar na análise de imagens, e se vocês não conseguem uma cópia do Pato Donald, né, então vocês podem assistir ao filme Rio, né, parte 1 e 2, que também é interessante fazer essa comparação, né, entre o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e que é a produção do século XXI. Bom, então, e o tempo também está correndo aqui, né? Eu quero dar alguns exemplos visuais, né, da produção cultural popular, né, durante a política da boa vizinhança nos Estados Unidos. Então, o resultado, né, foi uma produção de filmes, inclusive Orson Welles, né, que fez um documentário no Brasil, né, e também uma produção de livros, sobretudo livros didáticos. Então, meu foco vai ser, né, de brevemente falar um pouco sobre o que tem nesses livros, né? Aí vocês veem no canto inferior da esquerda, né, que é a capa do livro, né, sobre o Brasil, né. O livro é um pouco seco, mas tem muitos desenhos, né, fala da descobrimento do Brasil, fala, né, da composição das populações, e essas capas são fantásticas quando você vê, e mais uma vez um convite, né, para ler entre as linhas dessas imagens, né, para ver que tipo de ideia, que tipo de imagem, né, essas capas criam na mente de um adolescente ou uma criança. Né? Então, se vocês olham aqui, né, então, puxa, Brasil é floresta mesmo, então vocês nem têm carnaval, né? E a gente poderia até fazer um trabalho completo só sobre uma imagem dessas, né? Eu vou brevemente falar de uma série, né, que foi publicada entre 1939 e 43, abrangendo 32 livrinhos de 32 páginas, chamado de Picture Geography. Então, para cada país, né, Venezuela em histórias e imagens, e eu comecei a comprar pela internet para minha própria produção, né? Então, vocês veem aqui, né, que tem Bolívia, Equador, até da Groenlândia, né? E, evidentemente, esses são os bons vizinhos, né? Os parceiros estratégicos, né, na Segunda Guerra Mundial. Né? Não vai ter tempo, né, para falar das autoras, né, porque são 3 mulheres diferentes, né, e uma, né, que vocês veem aqui embaixo, Bernadine Bailey, mas que ela gostou tanto da ideia e também tinha bastante dinheiro, publicou uma série completa dos 50 estados nos Estados Unidos, né, que também foram várias edições. Então, vamos dar
olhada em algumas dessas imagens. E é muito difícil achar a capa de proteção desses livros, então eu achei só uma do Paraguai. Então vocês têm aí as garças, né? Você tem um índio, né? Olhando, né, a civilização em forma, né, de um cruzeiro que está passando nas águas mais amareladas, né, do rio carregado de sedimentos, né? Então, quando vocês olham esses livros, né, é fantástico folhear, né, vendo mapas, né, e também associando isso aos textos. Então, o que chama muito a atenção, então é um foco muito na colonização europeia. Então, os europeus, até os mais brutais, né, eram bons exploradores, né, porque chegam lá e ocuparam as terras, né? Então eu vou deixar passar essas imagens aí para vocês, né, pegarem uma impressão. Então outros temas, né, todos os aspectos sobre a economia. A coisa interessante, como são bons vizinhos, né? Então você quer criar uma imagem positiva, né? Então não é uma imagem, né, não vai rápido demais, não, viu? Não uma imagem negativa, né? Mas pode ficar aqui, tá bom, tá bom. Imagem negativa, né, dos países, mas uma imagem positiva. Então, quase todos os países, né, ficam como, são os nossos parceiros. O Brasil tem um café, tem o caboclo simpático, né, e tudo isso, né. E até nesse caso, eu marquei isso aqui, um ditador como Trujillo na República Dominicana, né, foi um homem bom, porque ele construiu hospitais e estradas. Então, é interessante, né, não só olhando as imagens, mas a combinação de imagens e textos em order para criar um imaginário, né, pode andar aí, né? Só para dar alguns, pode passar aí, pode passar. Então, tem algumas imagens do Brasil. Eu quero só parar nessa aqui, que é bom, né? Não é bom, né? Mas, então, no Brasil, como vocês veem aqui, o Brasil, um país de povos vermelhos, pretos, brancos e amarelos. Então, essa imagem que é criada, né? E, ao mesmo tempo, aparece, falta o trabalho, a gente tem que trazer escravos, né, para trabalhar. Então, foi quase como se fosse uma prestação de serviço. Então, a imagem que foi criada, né? E para nós é extremamente chocante no século XXI, mas nos anos 40 é um argumento extremamente plausível, né? Pode passar, né? Porque já estou chegando ao último slide. Colonos, né? A floresta amazônica, pode passar. Né? Aí vocês têm aí, na floresta não tem brancos, só tem índios, né? Tudo selvagem, a cobra, né? E o Rio de Janeiro tive que incluir, porque a gente está no Rio, pode passar mais. Né? E o interessante no século XX e XXI, né? que mudou o discurso, né? Não em forma de desenhos, mas um discurso em forma de fotografias. Então é outra ligação que a gente vê. E alguns desses livros ainda estão em produção, né? Escritos também por geógrafos. Né? Então... esse é apenas um exemplo, né, do México, né, dessa série. Então, concluindo, um clique. Dá um clique. Isso. Então, na verdade, com minha fala, eu queria estimular um debate sobre leituras críticas de imagens, né, que eu acho que são essenciais, né, para a geografia cultural. Eu não estou falando de quantificação, mas é uma leitura para entender o poder das imagens, né, inseridas na cultura, né, e isso, né, onde se vai além do discurso. Então, para nós não é muito fácil fazer uma leitura do passado através da nossa posição supostamente democrática, nem de todo mundo, né, do presente, né. Ao mesmo tempo, né, mais um clique, a gente está quase lá, né, refletir sobre metodologias como abordar isso, né. Então, eu mostrei essa lista de abordagens da Gillian Rose, mas na verdade é tudo uma mescla, né? Você não fica apenas numa abordagem, né, para ler entre as linhas das imagens, né? E aí eu coloquei aí a geografia dos Estados Unidos. Então é uma indireta, né, até para pesquisa no Brasil, né, que
que nós não fabricamos muitas imagens, né, sobre a cultura, o mundo norte-americano, né? Então, quando vejo, né, que o único livro didático no mercado é do Piaget, né? E acho que ainda está em produção na Papyrus, né? Então, com a exceção dos livros didáticos do ensino médio, né, a gente não tem uma fabricação, né? Então, falta um pouco mais de diálogo. Então, é isso. Obrigado.